Pronto. Galera, para começar a aula, então, vou pedir para vocês colocarem o nome e o número aí no nosso chat, que é a nossa chamada. Vamos lá? Enquanto vocês vão fazendo isso, eu vou começar a compartilhar com vocês uma tela aí, que é a apresentação de PowerPoint da aula de hoje. Pronto, vamos lá. Na última aula, e nas últimas aulas, só para retomar então um pouco, a gente estava falando do Nietzsche. A Bárbara já fugiu da aula lá, tô vendo aqui. A gente falou do Nietzsche, aí depois eu mostrei para vocês como que o Freud vai usar as ideias do Nietzsche para poder desenvolver seus conceitos aí de consciência e de inconsciente, e tudo isso começa a configurar o homem moderno e o homem contemporâneo, tá? Na aula de hoje, a gente vai começar a entrar em filosofia do século XX, a gente vai falar bastante de existencialismo, começando pelo Kierkegaard, tá? Então, vamos lá. A gente vai começar a apresentar aí do começo. Turma, só um minutinho aqui que meu cachorro tá arrebentando a porta. Só um minuto. Pronto. Vamos lá, existencialismo, quais são as características e as principais questões aí que vão ser colocadas nesse período da filosofia do século XX, tá? Então vai ter uma produção filosófica múltipla e variada, eles vão tentar fazer uma análise desde esse homem moderno que está se configurando, até pós-Segunda Guerra Mundial, quando começam aí a escola de Frankfurt com muito mais força, a gente também vai falar dela. Muito das certezas que eles tinham até o período de mais ou menos até 1910, 1917, ali por conta da Primeira Guerra Mundial, vão se desmoronar, tá? As questões, as relações humanas vão surgir muito mais fortes aí. Então, todas as esperanças que eles tinham sobre o projeto da modernidade, que vinha sendo construído desde o período do Kant, ali com a ideia de esclarecimento, vão cair por água abaixo, eles vão começar a colocar dúvidas sobre isso, aquelas ideias colocadas pelo iluminismo e também pelo esclarecimento do Kant. As principais questões filosóficas aí desse período são o que é o ser humano, eles vão tentar entender e conceitualizar qual que é o papel do homem no mundo, né, onde a gente se encontra diante de toda essa natureza, qual é o sentido da nossa existência, então qual é o sentido da existência do ser humano, como que ele pode contribuir para um mundo melhor, para se sentir em casa no mundo também, por que a gente está aqui, o que a gente faz, o que aquilo que a gente faz, quais são as consequências, né, e como que se relaciona a linguagem com o mundo, por que através da linguagem eu consigo dominar os outros homens, então eles retomam um pouco as ideias dos sofistas que iam para as ágoras, para poder perceber que o papel da linguagem é muito forte, né? Quando a gente tem na Segunda Guerra Mundial ali com Goebbels a criação das propagandas nazistas, aquilo é muito forte para eles. Então a escola de Frankfurt começa a construir uma crítica em cima da questão da linguagem também. O que caracteriza a razão contemporânea? Será que a gente pode brincar aí de Deus, usando principalmente a biotecnologia para poder fazer as pesquisas genéticas? Até que ponto a gente pode ir? Aí tem a questão da Dolly, né, que foi a ovelha também que foi clonada, que isso já é muito contemporâneo. Então as questões de bioética surgem com muito mais força aí. E como são as relações de poder no mundo atual? Principalmente por conta do pós-Segunda Guerra Mundial, eles colocam essa questão por conta do totalitarismo mesmo, tá? Então, essas características vocês também vão ver nas aulas de história, e vocês vão ver que essas características vão transformando o pensamento do homem e vai configurando aí o homem contemporâneo. Turma, eu vou pedir um favor, qualquer dúvida aí pode parar e perguntar, porque eu acho que fica mais fácil, porque eu não consigo ler o chat ao mesmo tempo que eu estou apresentando, então qualquer coisa pode interromper a apresentação, não tem problema nenhum, tá? Então, continuando aí os nossos slides. Os conceitos chaves, né, que a gente vai ver aqui nas aulas de filosofia. Existencialismo, a gente vai começar por ele, depois a gente vai passar um pouquinho por fenomenologia para poder tentar entender o existencialismo, né, a gente vai falar do fenômeno entre o ser aí e o estar aí, que tem um pouco a ver com a filosofia do Heidegger.
a angústia que o Sartre e o próprio Kierkegaard vão desenvolver com muito mais força, o ente em si, o ente para si, o que é o nada, né, o que é o não ser, tudo isso vai ser importante para a filosofia também existencialista. Aí a gente vai fazer uma análise lógica e jogos de linguagem da filosofia analítica, que é a filosofia da linguagem, conhecer um pouco a escola de Frankfurt e a teoria crítica, isso a gente vai começar a ver no finalzinho do segundo bimestre, e muito mais forte no terceiro bimestre. Sociedade de massa, razão instrumental, indústria cultural, arte, razão ideológica, ação comunicativa, que é aquilo que a gente tem mais moderno em filosofia política, que é para poder falar um pouquinho do Habermas, né? Ele vai falar sobre democracia deliberativa. E isso é usado nos dias de hoje em países, em alguns estados americanos também, em alguns países pequenos, como o Uruguai. A gente vai ver como que isso funciona. Verdade intersubjetiva, pós-moderno, micropoderes com Foucault, sociedade disciplinar também com Foucault, logocentrismo e desconstrução. O que é uma desconstrução? Toda a nossa moral até o Nietzsche foi construída com base na história, no tempo, e principalmente com base ali na filosofia medieval. Então, a gente já vê como que a gente faz para desconstruir aquilo que está enraizado de mais forte no ser humano, para poder construir novamente um homem contemporâneo livre de preconceitos, né? Isso é fundamental para a gente entender o mundo contemporâneo mesmo, tá? O que é o existencialismo? Que a gente vai começar aí pelo tema do existencialismo. O existencialismo, ele coloca em questão a nossa própria existência. Qual que é o nosso papel no mundo? O que a gente está fazendo aqui? Né? Será que as nossas escolhas são livres? A questão da responsabilidade da escolha. Então, vai trabalhar a questão da aventura e do drama de existir aí. Drama, porque eles usam muito a questão da angústia também, né? Essa angústia humana que gera um certo olo no nosso estômago, aí pensando, poxa, será que eu escolho ir por esse ou por aquele caminho? O que eu faço? Como escolher? Quais são as consequências? Como me responsabilizar por essas consequências? Então, por isso que é um pouco drama, né, de existir. Então, o termo existencialismo designa um conjunto de tendências filosóficas que, embora divergentes em vários aspectos, a gente vai conhecer algumas delas aí, tem na existência humana o ponto de partida e o objeto fundamental de suas reflexões. Por isso, podemos designá-las também como filosofia da existência, no plural, a existência de todos, né, da própria humanidade. As filosofias da existência, propriamente ditas, surgiram no século XX, mas sofreram grandes influências do pensamento de alguns filósofos que a gente já viu aí, né, como Schopenhauer e o Nietzsche, a gente vai ver o Kierkegaard hoje, que por isso são considerados pré-existencialistas. Entre os principais filósofos aí que a gente vai ver nas aulas, tá? Não tudo na aula de hoje, mas a gente vai ver nas próximas aulas aí, tá o Heidegger, né, que é um filósofo aí que me causa um certo incômodo, assim, principalmente pelo fato dele ter aceitado o nazismo e entrado para o partido nazista para poder se tornar o reitor da Universidade de Frankfurt. E ele tinha, nessa época, ele tinha um caso aí com a Hannah Arendt, que é uma filósofa que a gente vai conhecer também um pouquinho mais para frente, e ele acaba atraindo esse próprio amor que ele tinha, e aí em cima disso, ela constrói a sua própria filosofia, que é linda, assim, ela é judia, né, ela vai ser perseguida pelos amigos do Heidegger, pelo próprio Heidegger, ela é obrigada a fugir da Alemanha nesse período, e aí, tentando entender, né, tudo aquilo que ela estava vivendo, ela fala que nada melhor do que a gente resolver as nossas dores contando histórias e narrativas. Ela vai contar histórias e narrativas das próprias dores, dessa fuga, de ter que ir para os Estados Unidos, da questão do nazismo, para poder tentar compreender tudo aquilo que ela estava vivendo, e ela faz uma análise da época, e ela é a primeira a lançar um livro sobre uma análise do poder totalitário, tá? Que ela chama Origens do Totalitarismo. Então, Heidegger me causa um certo incômodo aí, mas a filosofia dele a gente vai falar também um pouquinho na próxima aula. Jean-Paul Sartre, que é fantástico, né? Ele é casado com a Simone de Beauvoir, que é aquela do tema da redação da FUVEST que causou, né, um certo incômodo em diversas pessoas que são um pouco mais fechadas, né, que são um pouco mais enraizadas aí nessa moral medieval, que é não se nasce mulher, torna-se mulher. A gente já vê o que tem a ver com essa frase que causou tanto incômodo. A gente vai falar um pouquinho também da Simone de Beauvoir, né? E o Karl Jasper, que aí vai ser orientador da Hannah Arendt, que era amante aí do Martin Heidegger. Então, vocês vão ver como que a influência das histórias pessoais, da vida desses filósofos, também vão influenciar no próprio pensamento deles.
e tudo passa a ser um mecanismo, assim, de pensar, né? Pensar a existência, pensar as influências políticas que estão no torno, as formas de governo que estão surgindo, e a própria vida para poder construir essa filosofia do existencialismo. Por isso que também é importante vocês perceberem que a filosofia do existencialismo não é tão teórica, ela é prática, né? Eles aplicavam na vida deles, então a partir daquela narrativa, da história de vida deles, que eles vão colocando essas questões filosóficas que são muito mais presentes nessa época, por conta das relações humanas também, que estão muito mais fortes nesse período, tá? Até aqui, alguma dúvida, pessoal? O terceiro ano da São Francisco? Alguma dúvida até aqui? De boa? Ok. Beleza, turma. Tá, qualquer coisa, para aí e pergunta, tá? Não tem problema. Eu prefiro até que vocês tenham uma interação um pouquinho maior. Então vamos lá, a gente vai começar a falar do Heidegger, para poder entender as influências, né, do Nietzsche do Heidegger na filosofia existencialista. Então ele é um filósofo dinamarquês, aí, né? O nome dele é um pouco complicado de falar. Søren Eibe Kierkegaard, mais fácil chamar ele de Kierkegaard mesmo. Ele é considerado aí, o primeiro filósofo existencialista. Ele está no mesmo período ali do Nietzsche, 1813 a 1855. Na verdade, ele é antes até do Nietzsche, né? Nietzsche morre por volta de 1885. Ele é profundamente cristão, então ele tem uma moralidade muito ligada às questões cristãs, aí ainda ligadas ao período medieval, que influencia, né, até a modernidade, até os dias de hoje, algumas questões morais, e tenta viver seu cristianismo também de forma verdadeira e profunda na sua própria vida. Então, seu modo de pensar, que tem essa relação cristã, é o seu modo de viver. Ele tenta ser um cristão autêntico, né? Para isso, ele significava estar em constante luta interior, em temer, ter escrúpulos, se angustiar, se rebaixar e se humilhar. Então, ele usava realmente a sua moral cristã na sua vida prática. Só que isso causava uma certa angústia, né? Porque você cumprir ao pé da letra ali na sua vida os seus 10 mandamentos, quantas tentações você não tem todos os dias aí para falar não, enquanto a sua vontade é dizer sim. Então tem uma briga interna aí com relação às questões da própria vontade do filósofo, que tenta viver de modo cristão, seu modo de vida ligado à sua moral cristã. Então, para ele, o cristianismo não é uma cultura, a cultura é a cristandade, tá? Viver o verdadeiro cristianismo é decidir toda a eternidade. Então, você ter uma vida de modo cristão aqui na Terra é você escolher pela eternidade, pelo pós-vida. É aquele projetar para o futuro que o Nietzsche tanto critica, que a gente viu na aula passada. Então, o cristianismo é inquietação do espírito, é temor e tremor constante de quem tem que um dia prestar conta da vida que levou. Enquanto para o Nietzsche a gente tem que prestar conta da vida que a gente leva para a gente mesmo, afinal, quem vive essa vida somos nós, para o Kierkegaard, esse prestar contas é um projeto futuro. Né? Então, por isso que ele vivia conforme a sua moral cristã, ele tinha esses seus atos totalmente enraizados nessa moralidade cristã aí, tá? Isso vai gerar uma determinada angústia, um desespero mesmo para o Kierkegaard conseguir viver isso num mundo onde você está cheio de tentações. Então, para Kierkegaard, a história tinha transformado o cristianismo em cultura cristã superficial, uma cultura desenvolvida para facilitar e responder à busca de um sentido para a vida com elementos sem importância. Então, essa busca de sentido para a vida você só encontraria no futuro. Ele tenta colocar isso, a cristandade, no presente, né? Então, o cristianismo é visto como um instrumento para viver a vida em paz e serenidade. Essa forma de cristianismo esconde e dissimula o verdadeiro aspecto do cristianismo. As pessoas que assim vivem brincam de ser cristãos, porque você só vai encontrar algo no futuro. Para o Kierkegaard, você tem que viver aquela vida aqui e agora, né? Seguindo exatamente aquela moralidade cristã. Então, o ser humano é finito e tem que constantemente fazer escolhas. Essas escolhas podem levar o indivíduo a uma vida ética, e essa vida ética pode levar a pessoa a uma vida de fé. E é na fé que o sujeito pode se encontrar com a singularidade de Deus, no aqui, né? Então, você encontra com a singularidade de Deus na sua própria interioridade, tá? A fé vai além da ética. O exemplo máximo aí para o Kierkegaard é Abraão, que pela fé escolhe matar o próprio filho. Então, quem tem uma certa familiaridade aí com
a Bíblia sabe que tem um episódio que o Abraão ouve, né, a voz de Deus e que fala para ele sacrificar o seu próprio filho. E ele realmente estava indo sem contestar aqueles mandamentos, ele realmente foi, só que no momento do sacrifício, ele ouve a voz pedindo para substituir por uma ovelha ou por um carneiro, não lembro exatamente. Então, Deus percebeu que Abraão era um bom seguidor, ele era obediente aos seus mandamentos, a ponto de sacrificar o próprio filho, tá? Então, a escolha de Abraão é uma escolha trágica e conflituosa. Você pega esse trecho da Bíblia, você vê os conflitos que Abraão tem ali, mas mesmo assim ele resolve obedecer a Deus, afinal era um mandamento cristão. E como todas as outras escolhas, um verdadeiro cristão é conflituoso, né? Você tentar se livrar das tentações do mundo e viver conforme Deus mandou, ou você aceitar as coisas que o mundo lhe oferece e não viver conforme a sua moral cristã. Então, isso para o Kierkegaard causa um certo conflito interno, essa angústia de como viver conforme uma vida cristã, e aí ele começa a pensar nessa questão da existência do ser humano, né? Se nós somos criação de Deus, nós somos uma criação divina, como viver conforme Deus manda, num mundo onde a todo momento a gente está cheio de tentações. E aí ele começa a colocar as principais questões existencialistas, tá? Então, outro conceito aí importante na filosofia do Kierkegaard é desse conflito interno, que ele vai chamar de angústia, e que o próprio Sartre também usa esse conceito, tá? Embora o Sartre seja ateu, a gente já vai falar dele. Então, esse conceito de angústia, nela se expressa a possibilidade da liberdade de escolha, e é ela que nos encaminha para a verdadeira fé, e a fé nos livra do desespero, desse desespero de escolha, né? Por que que é a fé que nos livra para o Kierkegaard? Porque conforme você tem aquela angústia, se você escolhe pelas coisas mundanas, a angústia continua, porque você agiu contra a sua moralidade cristã. Agora, se você escolhe pela fé e pela moralidade cristã, você consegue encontrar aquela paz interna. É muito próximo aí à filosofia do Santo Agostinho, na questão da cisão das vontades, né? Que você escolhe pelas coisas do mundo ou pelas coisas da alma. Então, a fé torna a nossa existência autêntica. E é interessante que para o Kierkegaard, essa escolha pela fé não é uma escolha dogmática, né, que você foi induzido, é uma escolha deliberada, com o uso da razão. Então, você escolheu, tá? É diferente daquela filosofia da moral do rebanho do Nietzsche, onde você tem um dogma e todos seguem cegamente, né? Não, para o Kierkegaard, a partir do momento que você faz uma escolha deliberada com o uso da razão pela religião cristã, você se torna um homem autêntico, tá? Pois somente através da fé podemos acessar a transcendência em Deus. E o Nietzsche também critica essa transcendência. Para ele, é tudo imanência, porque é viver o aqui e agora. Então, o Kierkegaard também vai criticar o Hegel, aquela filosofia lá da dialética, lembra do movimento dialético que a gente viu no início do primeiro bimestre? E diz que a filosofia está interessada somente em criar conceitos e não se preocupa com a existência concreta dos indivíduos e das suas relações. Se você for pegar a filosofia do Hegel, realmente é bem teórica, né? Não se preocupa com a questão da existência, ainda não era presente na filosofia naquele período. E para o Kierkegaard, nossa existência não é um conceito, né? Ela é prática. Então, os filósofos constroem castelos conceituais, mas vivem em celeiros existenciais. Enquanto os filósofos pensam em teorias, não pensam no aqui e agora e na questão da prática. Da filosofia também é uma crítica que o Nietzsche já tinha coloca, né, depois do Kierkegaard, sobre essa questão da filosofia ser muito teórica e não prática. Continuando com o Kierkegaard. Para o Kierkegaard, a filosofia não deve ser utilizada para justificar o cristianismo, pois o verdadeiro cristianismo é crença e não justificação. Tem aquela briga da fé e da razão no finalzinho da filosofia medieval. Essa crença é subjetiva, porque você escolhe seguir, né, escolha deliberada, ou seja, a relação com Deus é direta, não existe ninguém entre o indivíduo e Deus. Claro que aqui ele está rompendo também com aquela ideia dogmática da Igreja Católica, né? Ele não está falando da Igreja Católica, ele está falando da religião cristã, que ele também já está pós-reforma protestante aí. Então, a existência humana é liberdade, pois os indivíduos são o que escolhem ser, o que escolheram fazer da sua existência dentro das suas possibilidades, inclusive da possibilidade de não escolher e ficar paralisado ou de se perder. Então, escolher
por não escolher também é uma escolha, segundo Kierkegaard, só que aí você paralisa a sua vida, você cai naquele niilismo do Nietzsche, né, do nada, você fica ali paralisado. E a percepção dessa possibilidade causa essa certa angústia pelo futuro, a ser definido pela liberdade. Futuro e angústia andam sempre juntos, porque o futuro é você que escolhe. E para o Kierkegaard, escolher, segundo a moralidade cristã, seria a melhor forma de viver. Tá? Além da angústia, outra característica humana que o Kierkegaard percebe é o desespero do indivíduo que não se aceita em toda a sua possibilidade e profundidade. E aqui cai uma questão também bem contemporânea, né? Aquele indivíduo que não se aceita como ele é, mas ele só tem aquele jeito de ser, embora as escolhas possam transformar ele em outro ser, né? Ele pode colocar aquelas vontades em potência, assim, que nem a do Nietzsche, mas a escolha parte dele. Né? Se ele não se aceita, o que ele vai fazer com aquilo? Vai continuar não se aceitando ou vai colocar aquilo para frente? Então, o desespero é a doença mortal, segundo Kierkegaard. É viver a morte do eu quando o indivíduo não aceita estar nas mãos de Deus. Então, para o Kierkegaard, pelo fato de você ser criado por um Deus, Deus criou você da melhor maneira possível e você tem que aceitar-se da maneira que ele te criou. Quem não aceita, cai naquele niilismo, como se você morrer em vida. Ou você pega aquilo que você é e transforma nas suas potencialidades, tá? Aqui em Kierkegaard, a gente vai ver esse existencialismo mais pautado na questão da moralidade cristã. Em Sartre, ele rompe com essa moralidade cristã, ele é um ateu, e aí a gente vai ver como que funciona isso separado aí da questão de Deus, tá? Tudo bem? Então, negando Deus, segundo Kierkegaard, o homem se reduz a nada. Para o Kierkegaard, diante da ciência, é Deus que tem a preferência. Toda ciência, todo conhecimento do mundo não tem grande importância. A verdadeira existência é vivida na fé. A ciência é uma existência sem autenticidade. Então, a fé, segundo Kierkegaard, é mais importante do que a sabedoria, do que o conhecimento. Tá? Isso, claro, que vai incomodar aí nossos fenomenologistas e também o próprio Sartre. Turma, até aqui, ok? Alguma dúvida? Vic? Tudo certo, Rô. Então tá bom, Mariana. Então, esse aí é o Kierkegaard que vai influenciar diretamente o Sartre e os filósofos existencialistas, e na literatura a gente também tem, né, muitos escritores existencialistas como o Kafka, não sei se vocês já leram a Metamorfose do Kafka. Turma, já leram a Metamorfose do Kafka? Não li, mas assim, sei bastante da história. Que é bem Tá. famoso, né? Sim, a Ana Clara colocou que sim aqui. Eu posso disponibilizar ela em história em quadrinhos para vocês lá no Moodle depois, tá? Então a gente tem diversos representantes na literatura também desse período do existencialismo da filosofia. O Kafka, isso é muito presente, Dostoiévski também, né? Então vai influenciar, não fica fechado em si, vai influenciar a política, vai influenciar a literatura, e isso fica muito forte dentro da filosofia. Outra influência da filosofia para a construção da filosofia existencialista foram os fenomenologistas, né? Então, a gente tem a influência da fenomenologia, principalmente do Russell. Aí. A gente vai falar um pouquinho dele antes de entrar no existencialismo. Então, o que é a fenomenologia? Logia vem de logos, né, estudo, e fenômeno é aquilo que acontece no mundo, tá? Então, seria o estudo daquilo que acontece no mundo. Como assim? De uma ação, né? Eles vão tentar entender essas diversidades do ponto de vista para poder compreender aquela ação que ocorreu. Toda ação para os fenomenologistas e também para os filósofos contemporâneos só acontece em lugares públicos, onde tem pessoas que podem julgar, que podem ver aquele acontecimento, tá? Se você está no seu quarto isolado e acontece alguma coisa, não é um fenômeno, porque só você observa, só tem o seu ponto de vista. Então tem que ter essa diversidade, essa pluralidade de observação para poder acontecer um fenômeno, principalmente um fenômeno político, só pode ocorrer em espaços públicos, que é o espaço da ação, tá?
Então, a fenomenologia surgiu aí no início do século XX, primeiramente na atmosfera rarefeita da matemática. Então, os primeiros filósofos da fenomenologia são os matemáticos. A gente começa a ter essa intersecção aqui da matemática e da filosofia. Já tem desde os pitagóricos, né? Mas ela fica muito mais forte aqui. Aí depois ela vai indo para a psicologia e para a filosofia e acabou desembocando nas preocupações humanistas dos filósofos existencialistas, entre outras correntes do pensamento contemporâneo que vão usar aí a fenomenologia e inclusive a filosofia analítica, que a gente já vai falar dela também esse ano. Então, Russell, esse filósofo, ele renovou a reflexão sobre o conhecimento, e especialmente sobre a relação do sujeito e o objeto. Essa questão da relação do sujeito e objeto já vem desde Kant, né? Quando Kant mostra a questão da subjetividade do ser, que é a gente que observa o objeto, então cada um julga um objeto de determinada maneira. Então, para o Russell, era preciso purificar essa relação para recuperar, em um extremo, a realidade das coisas e descoisificar a consciência. Como assim? Parece que o ser humano, a partir da filosofia medieval, ele se separa do mundo, né? Então tem o eu, principalmente fica muito forte isso com Kant, né? Tem o eu e tem as coisas que são observadas por esse eu, né? Para o Russell, esse eu faz parte dessas coisas, porque quem observa e quem julga, quem aplica esse julgamento nas coisas, é esse eu. E conforme os acontecimentos mudam, ou conforme o meu ponto de vista dos acontecimentos, isso vai influenciar no mundo, tá? Então tem essa ligação aí. Então é preciso recuperar essa relação entre o eu e as coisas. Na verdade, eles estão juntos, tem uma certa intersecção entre os fenômenos que acontecem e o sujeito que observa. Então, ele queria descoisificar a consciência. Isso significa que a consciência não é, para o Russell, uma realidade essencial substancial, mas apenas um movimento, tá? Então, de novo, eu vou falar isso aí. Consciência não é, para o Russell, uma realidade essencial substancial, mas apenas um movimento. Um movimento que se realiza na direção das coisas, dos objetos, pois toda consciência é sempre uma consciência de algo, só que é a minha consciência, né? Então, eu, a Mari, a Luísa participando do mesmo fenômeno, do mesmo acontecimento, a gente vai ter julgamentos diferentes, esses nossos julgamentos também vão interferir naquele acontecimento e que vão influenciar na gente. Então, não é um eu separado da coisa, né? Tá tudo relacionado, segundo o Russell e os fenomenologistas. Então, Russell aí trouxe também uma outra novidade para a filosofia, né, e na verdade, para todas as ciências no geral, pois isso influencia na pesquisa científica também, tá? Pois observou que nesse movimento a consciência manifesta sempre uma intencionalidade, ou seja, um modo específico de visar as coisas. Na psicologia isso é muito forte também. Normalmente os outros julgam pelo seu modo de ser, né? Então, uma pessoa que não enxerga uma traição como algo ruim, mas sim como um acontecimento natural, não é compreendida pelos outros que têm também esse desejo, por exemplo, de traição. Então, a gente sempre julga pelos nossos próprios atos, né? Isso na psicologia é muito forte. Então, em outras palavras, as coisas são sempre abordagens em função de alguma intenção do sujeito. Nascia, assim, a fenomenologia, que, por definição, é a ciência dos fenômenos, a qual se construiria em um dos principais métodos de investigação contemporâneo, que vai influenciar não só as ciências, mas a psicologia, a filosofia, todo um campo aí de investigação da realidade. Então, e o que são os fenômenos, né? A palavra fenômeno vem do grego, phainomeno, que significa coisa que aparece, pelo que aparece, né? Então, portanto, o método fenomenológico consiste basicamente na observação e descrição rigorosa do fenômeno, isto é, daquilo que aparece ou se oferece aos sentidos e à consciência. Claro que sem carregar os preconceitos, né? Se é uma observação rigorosa, tem que passar aí pela razão crítica, se livrando dos preconceitos, para poder fazer uma análise daquele acontecimento. Então, nessa metodologia, busca-se analisar como se forma, para nós, o campo de nossa experiência, sem que o sujeito ofereça resistência ao objeto estudado, nem se desvie dele. O sujeito deve orientar-se
para e pelo fenômeno, né? Imagine, por exemplo, um biólogo que estuda genética, mas que é super dogmático, assim, em relação à questão que Deus criou o homem. Claro que ele vai carregar aquela teoria com seu próprio ponto de vista, né? Então, essa crítica envolve a ciência e a psicologia, mostrando que a gente tem que julgar os fenômenos e analisar pelo próprio fenômeno, livre desses outros dogmas, livre de preconceitos. Então, desse modo, a fenomenologia apresenta-se como a investigação das experiências conscientes, que são os fenômenos, que são, por sua vez, o mundo da vida, tá? Na terminologia russeliana, a gente chama esses fenômenos que é o mundo da vida. Nem vou arriscar ler aqui em alemão, porque a Vic está online. Quem que vai usar essa fenomenologia para influenciar aí a questão da existência é o Heidegger. Turma, até aqui, ok? Pessoal, estão vivos? Tá. Tudo certo. Tá. Se quiser perguntar alguma coisa, está dando para acompanhar tantos conceitos, tantos filósofos diferentes aí? De boa, Lê? Beleza. Pessoal, uma coisa boa para vocês, tá? Em vestibular, nunca vi nenhuma questão do Russell. Mas é importante vocês saberem o que é fenomenologia, porque agora sim vem a parte daquilo que cai no Enem, nos vestibulares, que é o Heidegger e o Sartre, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho do Martin Heidegger aí, que ele vai falar sobre a questão da volta, sobre a questão do ser, né? Heidegger é bem complexo, turma. Ele é complicado e provocador. Então, a influência da fenomenologia do Russell, né, pode ser observada principalmente aí no Heidegger, que é um dos principais pensadores do existencialismo, embora ele mesmo se negue a ser um existencialista. O Heidegger, ele é professor de filosofia medieval na Universidade de Frankfurt, né? Ele é especialista em filosofia medieval, especialista em Santo Agostinho, né? Então, a gente consegue observar, por exemplo, na filosofia dele, essa questão da livre escolha, da questão da decisão das vontades. Então, tudo isso é forte carregado no Heidegger, embora nos textos do Heidegger não apareça nenhuma vez o nome do filósofo Santo Agostinho, tá? Mas a gente percebe essa influência aí. Então, rompendo com a tendência dominante da filosofia moderna aí, que desde Descartes estava voltada para a teoria do conhecimento, para o uso da razão, o penso logo existo, né? Heidegger retomou a questão da ontologia. O que é a ontologia? É o estudo do ser, né? Logia vem de logos, estudo, e onto é o ser. Qual seria a essência humana, por que a gente existe, qual que é a relação entre essência e existência. Então, isso seria estudado dentro da ontologia, que é um dos campos também da filosofia medieval, tanto de Agostinho como Tomás de Aquino, tá? Então, o que ele vai colocar em questão aí? Por que algo e não nada? Isso aí já é uma questão filosófica um pouco complicada. Por que existem as coisas em vez de não existir nada, né? Se eu não existisse, no meu lugar estaria um nada? O nada existe? Tá? Então, ele vai começar a colocar essas questões que são um pouquinho complicadas, mas estão muito relacionadas com a filosofia da ontologia. Então, isso ocorreu porque ele defendia que o problema central da filosofia é sobre o ser e a existência de tudo. Por que o outro existe? Por que o mundo existe? Né? Então, essas questões aí começam a surgir para o Heidegger. E aí, na sua investigação, ele aponta aquilo que considera a confusão entre o ente e o ser, ocorrida ao longo da história da filosofia. Então, uma pausa aqui, né? O que é o ente e o que é o ser aí para a história da filosofia? O primeiro a trabalhar sobre o que é o ente e o que é o ser foi Tomás de Aquino, tá? Ele tem um livro chamado O Ente e a Essência, que é exatamente sobre esse assunto, que ele vai falar que o ente é uma substância composta, e aí ele pega aqueles compostos do Aristóteles, né? Matéria, forma, ato e potência, ser e existência e essência. E se a gente é composto, nós não somos seres perfeitos, porque o ser perfeito não precisa de ser composto, ele é um ser simples. O ser mais simples e mais perfeito, então, seria Deus. Isso é Tomás de Aquino, filosofia medieval.
Deus seria a pura existência, tá? Onde a sua essência é a sua existência ao mesmo tempo. É tudo uma coisa só. Ele é simples e ele é perfeito. Nós somos entes compostos de existência e essência. Quem nos dá a existência é Deus, quem nos dá a essência são as nossas escolhas. Tudo bem até aqui? O Heidegger vai tentar resgatar essa confusão entre ente e essência, que é usada durante a história da filosofia. Descartes também fala sobre isso, quando ele percebe que os nossos sentidos nos enganam e que a nossa essência é ser racional, né, e não corpóreo. Então, aí ele distingue um pouco essa questão das substâncias compostas. Ele vai pegar, resgatar essa história toda da filosofia entre essência e existência, para poder falar um pouquinho sobre a questão da existência e do nada, tá? Então, para o Heidegger aí, o ente é a existência, a manifestação dos modos de ser. O ser é a essência, ou seja, lembra que quando eu falei para vocês que Deus é existência e essência ao mesmo tempo? Agora ele aplica isso para o ser humano. Então, para o Heidegger, o ente é a existência, a manifestação dos modos de ser. O ser é a essência, aquilo que fundamenta e ilumina a existência ou os modos de ser. A partir dessa diferenciação, é possível estabelecer duas fases da filosofia de Heidegger, tá? A primeira fase aí, que a gente vai falar dela, caracteriza-se pela busca do conhecimento do ser por meio da análise do ente humano na existência humana. E a segunda fase do Heidegger é: o ente sai do primeiro plano e o próprio ser torna-se a chave para a compreensão da existência. Nessa segunda fase, é uma fase que a gente chama a filosofia do Heidegger de existencialismo, e nessa primeira fase, a gente chama o Heidegger aí de um historiador da ontologia, que ele vai tentar compreender como que o ente existe, o que é essência e o que é ente, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, Heidegger ele começou investigando a existência humana somente porque é dela que primeiramente temos consciência. A gente só tem consciência quando a gente existe. Então, o ser aí do Freud, né? O estar aí com consciência. Mas objetou para aqueles que o consideravam existencialista uma filosofia que colocasse apenas o ser humano como centro de preocupação seria antes uma antropologia. Então, ele coloca o ser humano e as coisas também que estão no seu torno, que é ligado à filosofia à fenomenologia. Por isso, dizia que a questão que o preocupava não era a existência do ser humano, e sim a questão do ser em seu conjunto enquanto tal, ou seja, a questão do ser em geral e não apenas de um único homem, né? Como que a gente se relaciona com a humanidade, por que eu estou aqui presente nesse momento agora com vocês? Então, ele vai um pouco além da questão só da existência do próprio ser humano. E aí ele vai tentar atribuir alguns sentidos do ser. O que são esses sentidos do ser? Então, um dos objetivos básicos de Heidegger em sua obra fundamental, que se chama Ser e o Tempo, é investigar o sentido do ser. Para isso, ele começou pela análise fenomenológica do ser que nós mesmos somos. Criando uma terminologia própria e, por vezes, obscuras, denominou o modo de ser do ser humano, nossa existência, com a palavra Dasein. Isso é importante. Cujo sentido é ser aí ou estar aí. De acordo com Heidegger, há 3 etapas que caracterizam a vida humana, as quais, para a maioria dos indivíduos, culminam em uma existência inautêntica. Quais são essas etapas que tornam o homem inautêntico? Lembrando que o primeiro que falou sobre inautêntico foi o Nietzsche, tá? Então, é o primeiro, fato da existência. O ser humano é lançado ao mundo sem saber por quê, quando a gente nasce, né? Então, ao despertar para a consciência da vida, a gente já está aqui. Quando a gente tem em torno dos nossos 9, 10 anos, que a gente começa a se questionar sobre a questão da vida, a gente já está aqui, não tem mais o que fazer, né? Vou falar, mãe, me aborta, agora com 10 anos não rola, né? Então, a gente não pediu para nascer, e a gente cai nesse mundo sem entender o porquê. Então, o segundo momento aí seria o desenvolvimento da nossa existência. O ser humano estabelece relações com o mundo, que é o ambiente natural e socialmente histórico situado, é a cultura, a nossa história, a nossa religião que os nossos pais vão nos passando,
E aí, para existir, projeta a sua vida e procura agir no campo das possibilidades que nos são dadas. E aí a gente começa a mover uma busca permanente para realizar aquilo que ainda não é. O que é realizar aquilo que ainda não é? São aqueles nossos desejos projetados para o futuro. Né? Então, eu quero realizar aquilo que eu ainda não sou, eu quero ser ainda um vestibulando, um profissional, então a gente projeta as nossas coisas para o futuro. Então, em outras palavras, existir é construir um projeto, sempre jogado lá para frente. E o terceiro momento, que nos torna também seres inautênticos, é a destruição do eu. Isso é muito pesado, né? Então, tentando realizar seu projeto, o ser humano sofre a interferência de uma série de fatores adversos que o desviam de seu caminho existencial. Trata-se do confronto do eu com os outros, confronto no qual o indivíduo comum geralmente é derrotado. O seu eu é destruído, arruinado, dissolve-se na banalidade do cotidiano, nas preocupações da massa humana. Em vez de se tornar si mesmo, torna-se que os outros são. Assim, o seu eu é absorvido no com o outro e para o outro. Ou seja, você passa a realizar a sua vida em direção à vida dos outros ou aquilo que os outros querem. Turma, nossa aula já acabou? Já. Acaba às 10h20, né? Mas tudo bem, me empolguei. Eu vou parar aqui, então, a aula de hoje. E aí, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Eu coloquei o material já dos existencialistas lá no Moodle. Dá uma lida. A gente retoma Heidegger porque ele é importante, tá? Então, lê, anota as dúvidas. E aí, na próxima aula, a gente conversa um pouquinho mais sobre o Heidegger. Beleza? Uma boa semana aí para vocês. Desculpa ter passado um pouquinho do tempo. Bom final de semana, Mari. Tchau, tchau, Luísa. Tchau, Nath. Tchau, Lê.